Acho que o hospital em que trabalho é assombrado e eu tive uma experiência assustadora. Sou zelador noturno do Hospital de St. Mary's há quase 30 anos. É um trabalho tranquilo e na maioria das noites é só eu, meu esfregão e o som do ar-condicionado vibrando pelas aberturas da ventilação. Já vi de tudo ao longo dos anos: cirurgias de emergência, reuniões de médicos altas horas da noite e famílias tentando manter a calma. Mas o que comecei a notar no porão, aquilo é diferente, e tem me feito sentir como se estivesse perdendo a cabeça. Tudo começou há cerca de um mês. Sou do tipo que faz o trabalho, mantém a cabeça baixa e vai embora. Não há necessidade de pensar ou falar demais. Mas ultimamente, algo está acontecendo no porão. O porão é onde eles guardam todos os registros antigos e equipamentos quebrados que ninguém quer mais lidar. É úmido, um pouco assustador, mas nada que eu não possa lidar. Limpo esse lugar há décadas, mas numa terça-feira à noite as coisas mudaram. Eu estava empurrando meu carrinho pelo corredor de sempre, as luzes piscando acima de mim como já era de se esperar. Foi então que eu senti o cheiro. Fraco, mas havia fumaça. Não qualquer fumaça, era espessa, nojenta, como se algo estivesse queimando. Meu coração começou a bater forte, como se quisesse sair do peito. Afinal, fogo em um hospital não era brincadeira. Segui o cheiro e em direção à sala de armazenamento, mas quando cheguei lá, ele simplesmente desapareceu. Assim, do nada. A sala estava a mesma bagunça de sempre. Arquivos e vários raios-x empoeirados e tralha que ninguém tocava há anos. Mas sem fumaça, sem fogo, nada. Pensei que o ar-condicionado estivesse com problema, empurrando algum cheiro antigo pelos dutos. Mas então, eu ouvi. Era bem suave, como um sussurro, suava como vozes vindas do além. Fiquei ali, prendendo a respiração, tentando ouvir de novo. Mas só ouvia o velho zumbido antigo do prédio. Tentei ignorar todo o ocorrido, mas o cheiro e as vozes continuaram voltando nas noites seguintes. Sempre naquele mesmo corredor, perto da sala de armazenamento. O cheiro me atingia de repente e sumia tão rápido quanto vinha. E aqueles sons começaram a ficar mais altos, mais distintos, como se alguém estivesse tendo uma conversa fora do alcance do ouvido. Mas toda vez que eu verificava, não havia ninguém lá. Depois de uma semana ocorrendo a mesma coisa, comecei a achar que estava ficando louco. Mas então, uma noite eu vi. Eu estava esfregando o corredor e pelo canto do olho vi uma luz piscando na sala de armazenamento. Eu sabia com certeza que tinha apagado aquela luz, sempre apago, mas lá estava ela, piscando como louca. Caminhei devagar e abri a porta. A luz lá dentro estava descontrolada, piscando como uma maldita luz estroboscópica. E no meio da sala estava uma cadeira de rodas velha, simplesmente ali, parada. O problema é que essa cadeira de rodas não estava lá antes, e com certeza eu teria notado. Era como se alguém tivesse acabado de colocá-la ali, enquanto eu não estava olhando. Saí da sala tão rápido que quase tropecei nos meus próprios pés. Eu não iria ficar ali para descobrir o que estava acontecendo. Tranquei a porta e deixei aquilo de lado pelo resto da noite. Mas as coisas não pararam por aí. Ah, não. Nas noites seguintes, as coisas estranhas continuaram ocorrendo. Luzes acendendo e apagando, aquele cheiro de fumaça aparecendo e sumindo. E as vozes, aquelas malditas vozes, estavam ficando mais altas. E toda vez que eu verificava, a cadeira de rodas estava em um lugar diferente da sala, como se alguém estivesse a movendo. Definitivamente, eu não aguentava mais e precisava saber o que estava acontecendo. Então, fiz o que nunca faço. Comecei a perguntar às pessoas. A maioria não sabia muito sobre o porão ou simplesmente dava de ombros, dizendo que eram as peculiaridades de um prédio velho. Mas então, falei com uma das enfermeiras mais velhas, a senhora Connelly. Ela está por aqui quase tanto tempo quanto eu.
e quando mencionei o porão, ela ficou quieta por alguns segundos e então me respondeu com uma pergunta. Você já ouviu falar do incêndio lá embaixo? Incêndio? Eu perguntei, pois realmente eu nunca tinha ouvido falar nada. Então ela me contou. Acontece que nos anos 80 houve um incêndio naquele mesmo porão. Não foi enorme, mas foi o suficiente para causar sérios danos. Alguns funcionários estavam trabalhando até tarde, fazendo hora extra ou algo assim, e não conseguiram sair. Eles ficaram presos lá embaixo, e bem, o resto você pode imaginar. A questão é que uma dessas pessoas que morreu naquele incêndio era um cara chamado Ed, e era zelador antes de mim. E pelo que a senhora Connelly me disse, Ed não estava exatamente feliz com a maneira como o hospital o tratava. Ele trabalhou lá por anos, mas continuavam empurrando o trabalho para ele. Nunca lhe deram aumento e nunca o apreciaram. Ela disse que ele era um velho amargo e algumas pessoas acham que essa amargura continuou após sua morte. Eu não queria acreditar, mas tudo começou a fazer sentido. A fumaça, as vozes, as luzes, até mesmo aquela maldita cadeira de rodas. Tudo começou depois que eu movi alguns equipamentos antigos. Talvez eu tenha mexido em algo que estava quieto durante todos esses anos, mas com certeza o suficiente para que ele se sentisse incomodado. Ainda trabalho no turno da noite, ainda limpo aquele porão, mas estou sempre alerta, esperando a próxima coisa estranha acontecer. Não sei se é o Ed ou apenas minha mente pregando peças, mas seja o que for, é real o suficiente para me deixar olhando por cima do ombro o tempo todo. E toda vez que sinto aquele cheiro de fumaça ou ouço aquelas vozes, eu murmuro um rápido "desculpa, Ed" e apenas sigo em frente. Talvez se eu mantiver a cabeça baixa e fizer o meu trabalho, ele me deixe em paz. Mas se tem uma coisa que aprendi em todos esses anos aqui, é que algumas coisas são melhores deixadas no passado. Então, não faço mais perguntas. Apenas continuo esfregando o chão e rezo para o que quer que esteja lá embaixo não decida que precisa de mais companhia. Um dos pacientes estava me assustando até eu descobrir o motivo. Trabalho como enfermeira em um hospital psiquiátrico. É um trabalho exigente, mental e emocionalmente desgastante, mas você precisa ser forte. Na maioria dos dias, me encontro sozinha com o chamado ocasional de um paciente. Mas há alguns meses aconteceu algo que me fez questionar tudo o que eu achava que eu sabia. Tudo começou com um paciente que vou chamar de Charles, por questão de privacidade. Ele estava conosco há anos, lutando contra a esquizofrenia, e do nada um dia ele começou a falar sobre um homem na janela. A princípio, pensei que fosse apenas outro sintoma de sua doença, algo que administraríamos com medicação e terapia. Mas Charles estava genuinamente aterrorizado. Ele se recusava a se aproximar das janelas, dizendo que havia um homem do lado de fora o observando e às vezes até batendo no vidro. Fiz uma anotação, pensando que era apenas parte de suas alucinações. Afinal, não era a primeira vez que lidávamos com esse tipo de coisa. Porém, com o passar dos dias, seu medo se intensificou. Ele começou a gritar durante as noites, implorando para que fechássemos as cortinas. Ele afirmava que tal homem queria machucá-lo. E assim, tivemos que movê-lo para um quarto sem janela, mas isso não ajudou muito, pois seu medo havia se intensificado. Dizia que o homem agora estava dentro do hospital, aparecendo nos espelhos e corredores. Durante várias noites, acordava encharcado de suor, contando seus terríveis pesadelos. Os médicos ignoravam, pois pacientes com esquizofrenia frequentemente experimentam alucinações vívidas e, nesse caso, acharam que era apenas mais um episódio comum. Mas havia algo inquietante no terror de Charles, e seu desespero parecia real demais para mim. Uma noite, encontrei seu quarto vazio.
Meu coração disparou, pois os pacientes não podem ficar vagando por aí. Imediatamente chamei por ajuda e começamos a procurar pelo hospital. Graças a Deus, não demorou muito para encontrá-lo. Ele estava em uma ala antiga e desativada, parado perto de uma janela. A área estava mal iluminada, com uma sensação sombria e abandonada. Charles se encontrava imóvel e olhando para fora da janela, murmurando para si mesmo: ele está aqui, ele está aqui. E quando olhei para fora, minha expressão mudou completamente. Senti como se minha alma deixasse meu corpo. No jardim, vi uma figura meio embaçada, mas mesmo à distância pude distinguir claramente que se parecia com um homem parado. E quando pisquei meus olhos, ele havia desaparecido. Charles começou a gritar freneticamente que o homem estava entrando. Rapidamente, conseguimos levá-lo de volta para o quarto e sedá-lo, mas todo aquele incidente me deixou bastante abalado. Alguns dias depois, enquanto estava de folga, ouvi alguns funcionários mais antigos conversando sobre o paciente que havia morrido anos atrás. Disseram que ele havia pulado de uma janela na mesma ala onde encontrei Charles. Meu coração afundou ao conectar o local com a história. Disseram que seu espírito ainda estava preso no hospital, incapaz de seguir em frente. E esse pensamento me arrepiou até os ossos. Eu já tinha ouvido histórias de fantasmas antes, mas essa era bastante diferente. A conexão entre o medo de Charles e a história do paciente que morreu me deixou inquieto. Passei o resto do dia nervosa. Cada sombra e rangido na ala antiga parecia uma ameaça pessoal. Naquela noite, enquanto caminhava pelos corredores mal iluminados, não conseguia me livrar da sensação de que o tempo todo estava sendo seguido. A ala antiga era mais fria do que o resto do hospital e o ar parecia pesado. As luzes que às vezes falhavam só aumentavam a sensação de desconforto, mas cada ruído parecia amplificado. Cada sussurro do vento lá fora era um possível presságio. Tive que verificar o paciente novamente e, ao me aproximar do quarto, notei que a porta estava entreaberta. A empurrei e o vi sentado na cama com os olhos arregalados de terror. Ele está aqui, sussurrou, apontando para a janela. Verifiquei o quarto e a janela, mas não vi nada de anormal. Tentei tranquilizá-lo e fechei as cortinas, mas o medo dele àquela altura era palpável. Na manhã seguinte, eu não consegui parar de pensar em tudo: as histórias, a figura no jardim e o terror de Charles. Eu senti que deveria investigar mais a fundo. E depois de um tempo procurando em alguns arquivos esquecidos, encontrei registros sobre o paciente que havia pulado. Os detalhes eram sombrios, ele estava profundamente deprimido e a sua morte foi um choque para todos. Mas o mais estranho é que havia menções de ocorrências incomuns no hospital após a sua partida. Naquela noite, enquanto dirigia para casa, senti um medo profundo. Quando entrei pela porta da frente, desabei e contei tudo ao meu marido. Eu estava realmente abalada, com as mãos tremendo enquanto contava sobre os acontecimentos. Tudo o que eu queria era um grande abraço. Eu precisava me sentir segura, escapar do terror que havia me seguido até em casa. Sou sensível demais a essas coisas, e essa situação tinha me levado ao limite. Sei que faz parte do trabalho lidar com os pacientes e seus medos, mas isso era diferente. A ideia de que algo do passado ainda pudesse estar à espreita no hospital tornava tudo mais difícil. É um pensamento arrepiante, e cada vez que passo por aquela ala antiga, eu ouço um ruído inexplicável. Não posso deixar de me perguntar se há outra alma ainda vagando, ainda procurando por algo que nunca encontrou. Vou compartilhar uma história que minha tia me contou há anos atrás. Ela é enfermeira pediátrica desde que eu me lembro, e sempre foi o tipo de pessoa que ri de histórias de assombração ou qualquer coisa do tipo.
mas dessa vez ela não estava rindo quando me contou essa história. Eu não sei se ela estava brincando comigo ou falando sério, mas isso me marcou e é assustador pra caramba, e toda vez que lembro me dá um certo desconforto. Aconteceu há cerca de 10 anos, quando minha tia estava trabalhando em um antigo hospital pediátrico. O lugar estava lá há séculos, provavelmente desde os anos 1920 ou algo assim. Tinha aquele tipo de histórias onde você sabe que coisas sinistras aconteceram ao longo dos anos. Mas o hospital ainda estava em funcionamento, ainda tratava crianças. Então, você pensaria que seria um lugar seguro, certo? Mas havia um quarto, o quarto 304, que sempre parecia ter uma criança internada. Acho que é assim que os hospitais funcionam, sempre cheios, sempre ocupados. Mas o que tornava esse quarto estranho era que as crianças que ficavam lá começavam a falar sobre a outra criança. Toda vez sem falta, a criança no quarto 304 fazia um novo amigo imaginário. Agora eu sei o que você deve estar pensando. Crianças têm amigos imaginários o tempo todo. Não é grande coisa. E é isso que exatamente a equipe pensava no início também. Minha tia disse que a primeira vez que percebeu que algo estava errado foi com uma menininha chamada Sarah. Ela tinha cerca de 6 ou 7 anos, estava lá para algum tipo de tratamento de longo prazo. Era uma menina doce, sempre desenhando ou brincando quieta com seus brinquedos. Mas depois de alguns dias no 304, Sarah começou a falar sobre a outra criança. Ela não deu um nome nem nada, apenas a chamava de outra criança. Como se fosse totalmente normal ter outra criança a mais no quarto dela. As enfermeiras ouviam Sarah tendo conversas inteiras com essa outra criança. Minha tia dizia que não era como se ela estivesse brincando de faz de conta. Sarah fazia pausas, escutava e depois respondia, como se realmente houvesse outra pessoa no quarto com ela. A equipe achou que ela estava se sentindo solitária ou assustada, então ninguém deu muita importância de início. Pelo menos, até Sarah começar a falar sobre coisas que ela não deveria saber. Um dia minha tia entrou no quarto e encontrou-a sentada na cama, falando com o ar, como de costume. Mas desta vez, Sarah parecia chateada, como se estivesse chorando. Minha tia perguntou o que estava acontecendo a ela, e ela respondeu: "A outra criança está triste por causa do médico malvado." Minha tia perguntou quem era o médico malvado, pensando que talvez ele tivesse dito algo que a deixasse triste. Mas Sarah apenas balançou a cabeça e disse: "Ele foi embora, mas machucou as outras crianças. Ele fez elas irem embora." Minha tia ficou bem assustada com isso, mas pensou que talvez fosse algum tipo de pesadelo estranho ou algum mal-entendido. Talvez Sarah tivesse tido um sonho ruim ou algo assim. Mas quando ela pediu para Sarah explicar, a menina apenas se fechou e não quis dizer mais nada. Minha tia ficou perturbada, mas tentou deixar para lá. Afinal, é um hospital. As crianças têm todo tipo de medo e preocupações, especialmente quando estão doentes. Mas Sarah começou a desenhar imagens de outra criança. E esses não eram desenhos típicos para sua idade. Eram detalhados, como se ela estivesse realmente vendo alguém. Na folha havia um menino, talvez de 8 ou 9 anos, sempre com os olhos tristes, de pé em um canto. E em outros desenhos havia uma figura sombria atrás dele, algo que parecia como um homem de jaleco branco. E logo depois disso, Sarah ficou doente. E não estou falando da doença pela qual ela estava no hospital. Ela começou a apresentar sintomas estranhos que os médicos não conseguiam explicar. Febres e dores que vinham e iam, mas nada que pudessem identificar como a causa. Minha tia disse que era como se Sarah estivesse definhando, porém, ela deveria estar melhorando. Então, em uma noite, ela teve uma convulsão, vinda do nada. Os médicos correram e fizeram tudo o que podiam, mas ela não resistiu. Toda a equipe ficou devastada porque haviam se apegado muito a ela. Mas minha tia ficou assombrada com a última coisa que Sarah disse antes de ter a convulsão.
Ela sussurrou em seu ouvido: "O médico malvado está vindo." E minutos depois, ela se foi. Depois que ela morreu, as enfermeiras começaram a conversar e descobriram que Sarah não foi a primeira criança no quarto 304 a mencionar a outra criança ou mesmo o médico malvado. Havia documentos que minha tia havia encontrado mais tarde mostrando que quase toda criança que ficou naquele quarto por mais de alguns dias disse algo semelhante. E ficou constatado que havia muitas mortes inexplicáveis naquele quarto ao longo dos anos, muito mais do que em outras partes do hospital. Mas por ser um hospital antigo, as pessoas diziam que era só azar, ou o fato de que as crianças mais doentes costumavam ser colocadas naquele quarto porque era perto da estação das enfermeiras. Agora a parte realmente assustadora foi que minha tia disse que uma das enfermeiras mais antigas que estava no hospital há muito tempo a puxou de lado depois da morte de Sarah e contou algo que ainda me arrepia. Aparentemente, nos anos de 1950, havia um médico no hospital. Ele era conhecido por ser brilhante, mas também um pouco frio, sabe? Como se visse as crianças apenas como pacientes e não como seres humanos. Ele estava especialmente interessado em alguns tipos de tratamentos experimentais, coisas que não seriam exatamente éticas pelos padrões de hoje. De qualquer maneira, a história é que esse médico teve um paciente, um garotinho que estava muito doente. Os detalhes são vagos, mas o menino não sobreviveu. E depois que ele morreu, começaram a surgir boatos de que o médico tinha feito algo errado. Talvez um experimento qual foi longe demais, ou ele simplesmente não tenha se importado o suficiente para tentar salvar a criança. O que quer que tenha realmente acontecido não foi bom. E pouco tempo depois disso, o médico desapareceu. A história oficial contava que ele havia se mudado, mas o pessoal mais antigo sabia a verdade. Disseram que ele se atirou de um dos quartos dos pacientes, o mesmo quarto que mais tarde se tornaria o 304. Depois de ouvir isso, minha tia não conseguia parar de pensar em todas as crianças que tinham ficado lá, especialmente as que mencionaram o médico malvado. Ela estava convencida de que a outra criança com quem Sarah falava era o espírito de um dos pacientes, tentando alertar os vivos sobre o fantasma do médico, que ainda vagava pelo hospital tentando machucar outras crianças. Tudo isso assustou tanto ela que ela pediu para ser transferida para outro andar. Ela não conseguia mais passar pelo quarto 304, sabendo o que aconteceu com Sarah e todas aquelas outras crianças. Ela me contou essa história depois de algumas bebidas em uma noite, e eu pude ver em seus olhos que isso ainda a incomodava, mesmo que ela tentasse rir disso. Minha tia não é do tipo que acredita em fantasmas, mas havia algo naquele lugar que a deixou marcada para sempre, e honestamente, isso me marcou também. E mesmo que haja alguma explicação lógica, isso não muda o fato de que algo realmente perturbador estava acontecendo naquele hospital. Então sim, toda vez que alguém me pergunta se eu acredito em fantasmas, eu só lembro da história da minha tia. Olá pessoal, meu nome é Diego e tenho uma história que tem me incomodado há muito tempo. Eu trabalho como técnico de manutenção em um grande hospital com meu amigo Samuel, que todos o chamam de Sam. Somos amigos há anos e vimos de tudo um pouco, canos vazando, luzes quebradas, você escolhe. Mas o que aconteceu com a gente recentemente foi diferente, foi realmente perturbador. Então irei tentar descrever da melhor maneira possível. Fomos encarregados de limpar uma antiga área de depósito que estava fechada há anos. O hospital tem muito desses cantos esquecidos, mas este estava selado há muito tempo. Nos disseram que era apenas uma relíquia do passado, mas sabe como é, a curiosidade nos venceu. Quando finalmente abrimos a velha porta, foi como entrar em um mundo diferente. Havia velhos arquivos empoeirados, alguns equipamentos médicos espalhados e uma grossa camada de sujeira. A gente pensou que só ia limpar tudo e pronto, mas não demorou muito para as coisas começarem a ficar estranhas.
quando começamos a separar velhos documentos como se alguém os tivesse jogados com pressa. Alguns dos arquivos estavam rotulados com termos que pareciam um pouco estranhos, mas imaginamos que fosse apenas um jargão antigo de hospital, mas aí as coisas ficaram ainda mais estranhas. Entre esses papéis, haviam recortes de jornais com imagens perturbadoras do que pareciam ser antigos pacientes e os experimentos pelos quais foram submetidos. As imagens eram horríveis, mostrando condições severas e procedimentos que pareciam mais tortura do que um tratamento em si. Ver aquilo foi como levar um soco na boca do estômago. Como se não bastasse para tornar tudo aquilo ainda mais assustador, ouvimos o que parecia ser passos no corredor, mas quando fomos verificar, não havia ninguém lá. Sam e eu apenas trocamos aquele olhar de "você ouviu isso?" e continuamos. Logo em seguida, alguns dos equipamentos como monitores cardíacos antigos e suportes de soro pareciam se mover sozinhos. Não muito, apenas o suficiente para fazer você duvidar do que estava vendo. Sam e eu ainda brincamos sobre o lugar ser assombrado, mas a essa altura já não parecia mais uma piada. A sala estava congelante, mesmo com o sistema de climatização funcionando perfeitamente. Tentamos fingir que nada estava acontecendo, mas era difícil afastar aquela sensação de que algo estava errado. Mas o que estava ruim ficou ainda pior. Encontramos uma antiga porta escondida atrás de uma estante de ferro contorcido. Afastamos a estante e torci para que ela estivesse trancada, mas infelizmente ela abriu. E lá dentro havia mais bagunça, mas além de papéis, havia também inúmeras camas de ferro antigas em uma disposição estranha dentro daquela sala, como se fosse usada para os experimentos que vimos em algumas das imagens. Lendo alguns dos papéis que estavam amontoados por cima, descobrimos que esta sala tinha sido usada para tratamentos controversos no passado. Eles estavam tentando procedimentos não aprovados, e pelo que conseguimos juntar, a grande maioria não terminou bem. O pensamento de pessoas sofrendo naquele quarto nos dava arrepios. À medida que continuávamos nosso trabalho, as coisas saíram de controle rapidamente. Começamos a ouvir murmúrios e choros suaves que pareciam vir do nada, e toda vez que nos virávamos, o ar parecia mais frio. Chegamos a ver sombras piscando pelo canto dos olhos. Sam e eu tentamos manter a calma, mas nossos nervos estavam à flor da pele e decidimos fazer uma pausa e pegar um café na sala de descanso. Enquanto caminhávamos pelos corredores, não conseguíamos nos livrar da sensação de que não estávamos sozinhos. Brincamos sobre isso, mas nenhum de nós estava realmente rindo. Era como se o peso do passado estivesse pressionando sobre nós, fazendo tudo aquilo que vimos parecer pesado demais. Quando voltamos para terminar, encontramos as gavetas abertas com mais arquivos espalhados pelo chão, e alguns dos equipamentos médicos visivelmente tinham sido movidos. Sabíamos que tínhamos deixado tudo em ordem antes, e era inquietante ver tudo bagunçado de novo. Era como se alguém ou algo estivesse brincando conosco. No final do dia, estávamos ansiosos para sair dali. Trancamos a antiga ala e nos dirigimos para a saída. Não consigo deixar de sentir que havia algo estranho naquele lugar. Talvez fosse sua história, ou talvez fosse apenas nossos nervos pregando peças. De qualquer forma, não estou ansioso para voltar lá tão cedo. Depois de alguns meses, descobrimos que o local havia sido fechado no passado devido a inúmeras reclamações sobre os experimentos realizados lá. Os tratamentos causaram efeitos colaterais graves, e houve inúmeros processos e investigações. Parece que a equipe da época tentou encobrir a extensão do sofrimento que ocorreu lá, e a ala foi selada para esconder as evidências. Então, esta é minha história. E lembre-se, se você estiver trabalhando em um prédio antigo ou em uma área esquecida, lembre-se, às vezes o que você encontra pode ser melhor deixar como está, pois o peso do que aconteceu lá pode deixar uma marca em você, mesmo que você não acredite em fantasmas.